tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo com o tema Concurso dos Correios. O concurso está chegando, eu espero que vocês estejam preparados para a sua prova. E hoje eu trouxe mais um tema aqui que ele é importantíssimo para a sua prova. Teve um inscrito que ele pediu para que nós falássemos sobre esse assunto. E que assunto seria esse? Nós vamos falar sobre a Organização Federativa do Brasil. Você sabe o que é isso? Antes de iniciarmos falando sobre o assunto, eu gostaria de pedir para você que não é inscrito que você se inscreva no nosso canal, que você deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com um amigo. E quando você estiver ali no seu Instagram, siga a nossa página História.com.Ellen. Hoje nós vamos falar sobre a República Federativa do Brasil. E o que seria isso? É a formação territorial, política e administrativa. Então ela é a formação territorial. O Brasil era um Brasil império, aonde um rei cuidava de todas as coisas, ele administrava o nosso país. Em 1889 nós tivemos a proclamação da República e em 1891 nós tivemos a consolidação dessa proclamação da República. Então o Brasil deixou de ser um Brasil império, aonde um rei governava toda a situação, e nós passamos a ser uma organização federativa, que se chama Organização Federativa do Brasil. Então ela faz o quê? Ela cuida da administração do nosso país. Ela visa o quê? Ela visa descentralizar o poder, ela garante também autonomia e competências específicas entre entes federativos. Ela é baseada na divisão política do nosso país. Então o nosso país ele foi dividido em 3 esferas, para que ele fosse melhor administrado. Quais são essas 3 esferas? Nós somos divididos em União, nós somos divididos em estados e municípios. E cada uma dessas esferas tem as suas competências, né? Tem as suas obrigações. O que seria a União? A União, ela é o governo central do Brasil, aonde nós cuidamos de assuntos nacionais. Então, aonde está o quê? O nosso presidente da República, quando ele sai para representar o nosso Brasil lá fora, em outros países. Todos aqueles assuntos relacionados ao país, que, como um todo, como nação, ele é administrado pela União. O que nós temos também? O Estado. Qual é a função do Estado? O Estado ele exerce autonomia sobre um território específico. Ele é formado por 3 elementos, que seriam esses: população, território e governo. O que mais que o Estado tem? Ele administra recursos, ele elabora e aplica leis de políticas públicas, ele combate conflitos sociais e ele promove liberdade ao indivíduo. Então, essa é a função do Estado como num todo, é um resumo da função do Estado como num todo. Nós temos também o município. E o município ele é o quê? Ele é uma divisão do Estado. O Estado de São Paulo, por exemplo, ele tem vários municípios. E esses municípios, eles são administrados pela prefeitura e pela Câmara Municipal. Então, eles também têm autonomia administrativa e eles atendem às necessidades da sua região, seja ela urbana, seja ela rural e seja ela mista. O Brasil, ele é uma federação trina. Isso significa o quê? Que ele é dividido em 3 esferas. Então, se cair isso na sua prova sobre federação trina, você já sabe que o Brasil é dividido entre União, Estado e município, ok? A Organização Federativa do Brasil, ela tem a função de descentralizar o poder estatal. E ela acaba dividindo essa administração entre o governo central e os estados. A Organização Federativa do Brasil, ela também traz autonomia às 3 esferas. Nós já falamos sobre isso, né? Então, ela traz autonomia tanto para a União, como para o Estado e como para o município. E só o Brasil como um todo, ele possui a soberania.
A união, ela é indissolúvel. Então não dá para um estado ou um município falar não sou mais do Brasil e vou me tornar um país independente. Então existe uma lei que proíbe qualquer estado brasileiro de se emancipar e se tornar um país independente. Existem 5 fundamentos da República Federativa do Brasil e esses eu vou ler para você. E quais são? Primeiro, a soberania, a cidadania, a dignidade de pessoas, valores sociais do trabalho e o pluralismo político, que isso também é muito bom. Nós temos hoje a liberdade de voto. Nós elegemos quem serão os governos, os deputados, os vereadores. Nós temos essa liberdade de voto e tudo isso é garantido dentro da Constituição. Eu quero finalizar esse vídeo falando com vocês sobre os 3 poderes. Quais seriam esses 3 poderes? O poder executivo, o legislativo e o judiciário. Eles são independentes, mas eles são harmônicos entre si. E eu vou ler para vocês um pouco sobre cada um desses poderes. Olha o que diz aqui. O poder legislativo, ele cria, altera e ele também revoga leis. Ele fiscaliza o executivo, ele aprova orçamentos e ele representa a sociedade. Quem trabalha dentro desse poder legislativo? O legislativo, ele é exercido pelo Congresso Nacional e ele é composto pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal. Então, esse é o poder legislativo. Agora nós vamos falar sobre o poder executivo. O poder legislativo, ele cria, altera e revoga. Olha o que faz o executivo. O executivo, ele implementa e ele administra as leis. Ele conduz políticas externas e defesa. E ele é exercido pelo presidente da República e auxiliado pelos ministros de Estado. E nós também temos o judiciário. E o que o judiciário faz? O judiciário, ele interpreta as leis e ele garante a sua aplicação correta. Ele media conflitos entre cidadãos e o Estado. O judiciário, ele é chefiado pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, e também pelo Superior Tribunal da Justiça, o STJ. Então era isso que eu queria passar para vocês, falar um pouco sobre essa organização federativa do Brasil, quando isso iniciou, por que iniciou. A intenção de tudo isso foi para que nós tivéssemos uma administração descentralizada de um governo. Então hoje a nossa administração ela é dividida, né, em 3 esferas, que é a União, o Estado e o município, e nós também temos os poderes, que é o legislativo, o executivo e o judiciário. Espero poder contribuir com a sua prova, espero que você vá bem, que você gabarite e que Deus te abençoe.